Amanhã começa a temporada do Sol em Gêmeos e durante todo esse mês o céu, o universo, nos convida a abrir a mente, soltar aquelas velhas certezas que a gente tem, permitir olhar a vida com mais curiosidade, com mais leveza. É quase como se a gente pudesse reaprender a viver. Já parou pra pensar nisso? Gêmeos, ele é um signo, que tem a mente aberta, um signo leve, o signo da comunicação, da curiosidade. Tá sempre aprendendo, tá sempre querendo aprender. É aquela energia que tira a gente da rigidez trazida quando o Sol estava em Touro. E ele lembra pra gente que mudar de ideia não é fraqueza, mas parte do nosso crescimento e é a coisa mais normal do mundo. E cá entre nós aqui, só eu e você. Eu acho que estranho seria se a gente nunca mudasse de opinião, você não acha? Imagina, você não conhece nada novo, você tá sempre com o mesmo ponto de vista, não conhece ponto de vista diferente, vai ter sempre o mesmo repertório, sua vida vai ser sempre da mesma forma, é meio chato até, né? Então, com o Sol em Gêmeos, isso vale pra todos os signos, a gente tem mais leveza, Essa curiosidade inerente do ser humano, ela fica mais aguçada, gente? Até porque Gêmeos é um signo de ar, Então as ideias, os pensamentos são muito importantes. Portanto, ele tem a mente em movimento constante, É o signo das ideias, das possibilidades, principalmente. Então, com Gêmeos, é aquele negócio, adora conversar, Trocar com as outras pessoas, ensinar e aprender. Tem a questão da versatilidade também, que é importante, A gente saber ter jogo de cintura, ser versátil. Tudo isso é muito bom. Só que Gêmeos, ele é um pouco disperso demais, Qualquer coisa distrai. Então, passou, foi. Esse aspecto, ele é um pouquinho parecido com Peixes, que se distrai facilmente. São maneiras diferentes de se distrair, porém, ambos se distraem facilmente, Perde o foco. Além da questão da superficialidade, porque ele aprende aqui, Ele pega aqui, pega uma informação aqui, ali, vai aprendendo. Ele não se aprofunda em nada, porque ele tem essa coisa da curiosidade. Então, quanto mais ele conhecer, quanto mais ele aprender, mais ele vai ficar feliz. Diferente do signo oposto, Que é o oposto complementar Sagitário, que sempre se aprofunda quando vai buscar conhecimento e tudo mais. Então, só essas duas coisinhas aí, que quando o Sol está em Gêmeos, a gente também tem que ficar atento à questão do foco e da profundidade, Às vezes a gente só sabe o raso de tudo. Não entenda isso de forma pejorativa, tá? Não é que então ele gosta só de conteúdos superficiais, Aquela coisa da fofoquinha. Gosta da fofoquinha? Gosta, mas quem não gosta, Mas é a questão de não se aprofundar. Então, às vezes, ele precisa se aprofundar, seja no trabalho, nos estudos, e aí ele tem essa dificuldade. Sabendo desses dois pormenores, assim, do signo de Gêmeos, a gente já sabe mais ou menos o que esperar dessa temporada geminiana. Só que todas essas coisas boas da energia de Gêmeos, que por sinal é um signo bem jovem, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente perde tudo isso muitas vezes, Porque a gente entra no piloto automático da vida, Uma coisa super insana, correr, fazer as coisas, trabalhar, tal, ter aquela vida maluca, cheia de coisa, e a gente perde todas essas qualidades. A curiosidade, a mente aberta, a gente quer sempre fazer as coisas do mesmo jeito, então acaba se perdendo isso, A gente acha que a gente já sabe tudo sobre a gente mesmo. Não, eu me conheço 100%, eu sei quem eu sou. Acha que entende tudo do mundo. Não, eu já sei tudo, como é que as coisas funcionam, eu já sei o que esperar das pessoas. Ai, toda pessoa faz tal coisa, aí toda mulher faz tal coisa, todo homem age assim. Então a gente fica cheio das certezas, A gente perde a curiosidade toda de Gêmeos, tudo isso que eu falei pra vocês, que é muito bom. Só que aí, quando o Sol está em Gêmeos, é como se ele chegasse pra gente e falasse assim: vem cá, e se você tiver enganado, meu querido, minha querida? Se existir um jeito mais leve de viver, e aí? Então a gente pode se deparar aí com esses questionamentos. Será que tem um jeito mais leve de viver? Será que a gente sabe tudo sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo? Acho que não, Muita coisa. O mundo é tão diferente, as pessoas são tão diferentes. A gente tá sempre em constante evolução, então eu acho que a gente não sabe tudo não, Então eu trouxe, assim, algumas reflexões pra gente fazer durante essa temporada, O Sol está em Gêmeos e serve pra todo mundo, tá? Não, então eu não sou geminiana, não preciso... Não, todo mundo, tá? Já anota aí, então. Quiser pausar o vídeo, pause e anota aí as reflexões que eu acho super importantes da gente fazer. A primeira clássica, quando a gente fala do signo de Gêmeos, é a questão da comunicação. Então, a gente sabe se comunicar, a gente sabe ouvir os outros. Pensa aí, porque a gente... Não, eu sempre escuto, todo mundo vem falar comigo, eu sempre tô ali escutando. Tá, mas você tá escutando ativamente o que a pessoa tá falando, ou você só tá pegando, assim, algumas informações que ela tá jogando aí, de repente uma informação que você não concorda, e você tá só pensando em como você vai rebater ela, ou então pensando em como você vai fazer ela mudar de opinião pra ela pensar igual a você. Captou? É diferente a gente ouvir e a gente escutar alguém de fato. Então, como é que anda aí a questão da sua escuta, da sua comunicação? Se dá espaço para os outros falarem também. A Geminiana adora, papagaio.
Fala super, isso é uma coisa boa, mas tem que aprender a ouvir também, né? Se dá espaço para os outros falarem. E cair primeira reflexão, né, pra gente. A gente acha que, ai, coisa bobinha. Não, mas para e pensa com você. Como é que é isso na sua vida? Outra coisa, outra reflexão, né, pra gente fazer sobre a maneira da gente se relacionar. Tem a ver com isso que eu falei, né? Que é aprender a estar no momento presente, escutar outra pessoa, lidar com o tempo. Gêmeos também é muito acelerado, né? Regido por Mercúrio. É o senhor da comunicação, né? Da velocidade, tudo é muito rápido. Então, aprender a se relacionar com os outros também é sobre a gente estar no momento presente, né? Curtindo a companhia ali do outro, sabe? Tentar acalmar um pouquinho a ansiedade também tem a ver com isso. E aí entra a questão da curiosidade como ferramenta de evolução, né? Pra gente evoluir, a gente precisa ser curioso. O ser humano conseguiu evoluir. Desde que a gente surgiu aqui nessa terra, a gente foi evoluindo porque a gente era curioso, né? Querer saber como é que as coisas funcionam. Aí começou a criar ferramentas, etc, etc, etc. Então, a curiosidade, ela faz bem pra gente, faz a gente evoluir. Não deixa isso se perder. E o último ponto é a questão da gente mudar de opinião sobre quem a gente é. Então, pensa um pouquinho. Será que você é a mesma pessoa que você era 5 anos atrás? E essa pergunta pode parecer, ah, não, claro que eu sou. Se você é a mesma pessoa que você era, exatamente a mesma, não mudou nada, nada. Começa a rever com carinho sobre isso, tá? Porque não é possível, gente. Vamos pensar, né? 5 anos atrás, por exemplo, época da pandemia. Você saiu da pandemia igual você entrou. Pensa aí, né? Como eu falei, ela tem uma pegadinha, né? Não, eu sou a mesma pessoa. Não, se a gente é a mesma pessoa que a gente era 5 anos atrás, não mudou nada, nem nada. Veja, né? Veja, porque a gente tá aqui pra evoluir. Então, não mudar, ficar estagnado da mesma forma. Como eu falei no começo do vídeo, parece até uma vida meio chata, né? Poxa, não deu nada diferente, não abriu o horizonte sobre nada, não tem um tema, qualquer coisa que você não mudou a sua visão. Acho que a vida fica um pouquinho chata, né? Me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês mudaram muito? Acho que esse é o caminho natural, né? A gente tá sempre em constante evolução. Tem os seus valores, óbvio, não vai abrir mão dos seus valores, não é disso que eu tô falando, mas é sobre ver a vida, às vezes, por uma perspectiva um pouquinho diferente. Então aprender uma coisa nova, mesmo que seja algo que, ai, não é tão importante, não trabalho com isso nem nada, mas aprende uma coisa nova, muda quem você é, né? Isso é essencial, isso torna a vida, dá um brilho pra vida, né? Torna a vida mais engraçada, mais dinâmica, né? Uma jovialidade até. E pra você sintonizar com tudo isso, que parece muita coisa, mas é coisa simples, né? Separei umas ideias, assim, pra ajudar a gente a conseguir transformar, né? Nosso dia a dia, tudo isso. Então o primeiro ponto é a gente fazer uma coisa nova toda semana. Não precisa nem ser todo dia, porque às vezes a gente não consegue, né? A gente põe aquele peso, aí tem que ser todo dia. Deixa leve, vamos deixar leve. Estamos falando de gêmeos. Faz uma coisa nova toda semana. Simples, tá? Não vai inventar, eu não tenho dinheiro, não precisa nem sair da sua casa. Faz uma coisa nova, diferente, tá? Qualquer coisa, põe a imaginação aí, a criatividade pra jogo. Nem que seja, eu preciso ir no mercado, então vai por um caminho diferente, que seja seguro, tá? A gente fala, ai, fui por um caminho diferente, caiu o GPS, me levou para um lugar aí meio esquisito. Não, não é isso. Coisa simples. Faça uma coisa nova toda semana. São 4 semanas mais ou menos, né? Um mês. Então, você vai ver. Uma vida vai ser mais agradável até. A segunda ideia é sobre a gente fazer mais perguntas, ser mais interessado, né? Tanto nos relacionamentos, né, com as outras pessoas, quanto mais interessado pela vida mesmo. Aquela questão da gente fazer mais perguntas e falar menos, que eu falei anteriormente. Então, praticar a escutativa, tudo isso. Então, de repente, você tá conversando com alguém, né? Ai, meu Deus, acabou o assunto. Pergunta alguma coisa. A gente adora falar sobre a gente mesmo. Todo mundo gosta de falar sobre si. Pergunta uma coisa nova pra alguém, tá conhecendo alguém diferente, faça bastante perguntas. Ou então, ai, pergunta uma coisa nova pra quem mora com você, da sua família, sabe? Seja curioso. Isso é muito legal. Ajuda a estreitar os laços, né? E também você pratica essa coisa da curiosidade, que é bastante importante, né? Que eu venho aqui explicando pra vocês. Terceira ideia que eu achei, assim, bem legal, vai ser até um pouquinho complicado pra mim, eu confesso, mas vou me propor a isso. Escolhe um livro, um podcast, um seriado, qualquer coisa desse tipo, seja diferente do que você já tá habituado. É meio complicadinho, né? Porque a gente já vai sempre na zona de conforto. Ai, sempre escuto, sei lá, podcast sobre tal coisa. Eu sempre vejo vídeo, por exemplo, sobre astrologia. Pega outro tema, não precisa deixar de lado, tá? Fica aqui no canal, já se inscreve. Não precisa sair daqui, mas dá a chance de escutar, né? De conhecer alguma coisa nova. Bem legal. Complicado porque a gente já quer ir ali, né? Onde a gente gosta e tudo mais. Mas faz esse exercício. Vamos ver como é que fica. Aliás, depois se vocês quiserem voltar nesse vídeo e contar como foi a experiência de vocês, vai ser bem legal. Isso tem a ver também com a próxima dica, que é procurar novos hobbies. E hobby, gente, hobby é sobre a gente só
espairecer a cabeça. Você não precisa se tornar bom. Ah, mas eu não sei. Ótimo, então vai. Tenta pintar, tenta, não sei, bordar. Gente, tem tanta coisa. Tenta jogar vôlei, sei lá, qualquer coisa que não tenha a ver com o seu trabalho, sabe? Um hobby diferente para você desestressar também. Por isso que eu falei, não tenha um hobby que não tenha nada a ver com o seu trabalho, tá? Nada a ver mesmo. É que você, de preferência que você não seja tão bom também e nem tente ficar tão bom, sabe? É só pra fazer. Sabe, que nem a gente é criança, que a gente pinta, e aí, obviamente, a criança não tem a coordenação, tudo muda. Ela tá lá pintando, ela tá lá, ai, se distraindo. Então, é isso. Não precisa ser bom no seu hobby, você só precisa se desestressar. Curtir ali o momento. Por último, se questione em que área da sua vida você parou de aprender. Que área que, nossa, eu não aprendi mais coisa nenhuma nova sobre isso. Ai, nem quis, deixei de lado. Faz essa reflexão. Tenta perceber o que te levou a isso. Tenta perceber, será que não dá pra encaixar isso na minha vida, né? Por que eu deixei de aprender? Faz esses questionamentos todos que vão trazer, assim, grandes ideias pra você. Ainda mais na temporada geminiana, né? Ideia é o que não falta. Então, em resumo, né? Gêmeos lembra pra gente que a vida ela tem que ser leve, porque assim, dificuldade, correria, tudo isso já existe, então pra que a gente vai colocar mais, né? Vamos trazer leveza. E aquela coisa, mente aberta, não é que é instável, não, faz parte da curiosidade que é natural da gente, então não tem problema ter ideia nova, mudar de opinião, tá tudo certo. Então aproveita esse mês aí pra reaprender a viver, né? Pra reaprender o que você tiver que reaprender, porque a gente esquece muita coisa ao longo do caminho, né? E as coisas novas, elas só surgem quando a gente abre a porta, né? Dá espaço para elas entrarem. Não adianta ficar falando, não, fechando a porta pro novo. Não, aí ele realmente nunca vai entrar. Você tem que fazer esse exercício de se abrir ao novo. Então, a gente possa utilizar essa energia maravilhosa do Sol em Gêmeos ao nosso favor, para viver de maneira mais leve, sempre aprendendo e evoluindo. Espero muito que esse vídeo ajude vocês, que vocês tenham gostado. Não esqueça, recadinhos sempre básicos. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube já deixou de lado, né, as notificações. Se você não ativar o sininho, você nem vai saber que eu soltei vídeo novo. Deixa o like também se você gostou do vídeo. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!